Quantos anos você tinha quando alguém te contou a história de uma mulher que tem cabelos de serpentes, presas e garras afiadas, uma pele pálida e olhos que são capazes de transformar qualquer um em pedra? Você conhece essa história completa? Se não, já pega a sua pipoquinha aí e se prepara que hoje a gente vai conhecer a história da Medusa, a sacerdotisa que foi amaldiçoada injustamente. De acordo com a mitologia grega, Medusa era originalmente uma mulher bela, com cabelos longos e dourados e uma aparência encantadora. No entanto, um certo dia, a Medusa se envolveu em um acontecimento muito trágico. Poseidon, o deus dos mares, ficou obcecado pela sua beleza e seduziu ela dentro do templo de Atena. Em algumas histórias, falam que ela foi seduzida, em outras histórias, falam que ela foi forçada a ter relações com Poseidon. Como castigo por ter violado a santidade do templo, Atena resolveu transformar Medusa em um monstro terrível. Depois de Medusa ter sido transformada em um monstro, ela se tornou uma figura temida e muitas vezes retratada como um perigo para os viajantes e navegadores. Sua aparência assustadora, com serpentes no lugar de cabelos, e um olhar que transformava as pessoas em pedra, fizeram dela uma das criaturas mais temidas da mitologia grega. Porém, existem algumas variações da história de Medusa, que sugerem que ela pode ter encontrado alguma forma de redenção. Uma versão da lenda diz que a Medusa acabou sendo morta por Perseu. Perseu era um semideus, filho de Zeus. Ele é conhecido como um herói grego que usou um escudo espelhado para olhar para a Medusa sem se transformar em pedra e cortou a sua cabeça com a espada dele. Ainda assim, a morte da Medusa foi vista como uma vitória para a justiça e não como uma tragédia. Outra versão da lenda sugere que Medusa, apesar da sua aparência assustadora, ainda era capaz de se comunicar e se relacionar com outras pessoas. Algumas histórias afirmam que ela foi mantida em cativeiro por um rei muito rico que a usava como forma de atração em seu palácio. Nessa versão também relata que ela se comunicava com as pessoas e conseguia manter algum grau de humanidade. Agora, voltando na ligação que o Poseidon tem na história da Medusa, de acordo com a mitologia, o Poseidon estava casado com a deusa Anfitrite, mas ele acabou se apaixonando pela Medusa e a seduziu dentro do templo de Atena, como eu já tinha dito para vocês. Isso foi considerado uma grave ofensa, pois o templo era um lugar sagrado para Atena, e o fato de Poseidon ter usado o templo para seus próprios interesses foi considerado uma violação da santidade do lugar. Em algumas versões da história de Medusa na mitologia grega, Atena amaldiçoou Poseidon, fazendo com que ele se apaixonasse por uma mulher que ele não poderia ter. Em outras, Poseidon acabou sendo envolvido em batalhas e conflitos, e a sua vida divina seguiu em frente. Para quem não sabe, a Atena é a deusa da sabedoria, da estratégia militar, das artes e da justiça. E independentemente da forma exata da maldição que ela lançou sobre Poseidon, o intuito dela era lembrá-lo de que, como ele é um dos principais deuses do Olimpo, ele era responsável por cumprir as normas divinas e respeitar as regras estabelecidas pelos outros deuses. Então, como você já deve ter percebido, existem várias versões da história da Medusa na mitologia grega. Porém, entre aspas, tem uma que é a mais famosa e é a que parece fazer mais sentido. Nessa versão, Medusa era uma das 3 irmãs Górgonas. De acordo com a lenda, as Górgonas eram filhas de Fóssis e Ceto, que são deuses marinhos primordiais que personificavam a escuridão e os perigos do fundo do mar. O deus Fóssis e a deusa Ceto eram irmãos, o que significa que as Górgonas eram tias dos monstros marinhos que também eram filhos de Fóssis e Ceto. As 3 Górgonas eram Estenô, Euríade e Medusa. Estenô e Euríade eram imortais, mas a Medusa era mortal. De acordo com algumas lendas, Medusa era a única das 3 irmãs que tinha cabelos de serpentes e o poder de transformar homens em pedras com apenas um olhar. Em outras versões da história, todas as 3 tinham essas habilidades. As Górgonas eram conhecidas por sua aparência horrorosa, com asas de ouro, presas afiadas e cabelos de serpentes. Elas eram temidas e odiadas pelos humanos, que viam elas como monstros perigosos.
Na mitologia grega, a história da Medusa é frequentemente interpretada como uma metáfora para os perigos da beleza e do poder feminino, a morte da Medusa e o nascimento de seus descendentes. Segundo a lenda, a Medusa vivia em uma caverna na ilha de Sarpedon, que era conhecida como o País das Górgonas. A ilha ficava na costa da Líbia, que é uma região da África do Norte. Dizem que essa ilha era um lugar sombrio e perigoso, cheio de monstros e criaturas terríveis. Porém, um certo dia, um herói grego chamado Perseu, que era filho de Zeus, o deus do trovão, com uma humana mortal chamada Danae, recebeu a missão de matar a Medusa, para salvar a princesa Andrômeda de um monstro marinho mais conhecido como Kraken. Para cumprir sua tarefa, Perseu teve a ajuda dos deuses, que lhe deram uma espada especial, um escudo de bronze polido como um espelho, um elmo que o tornava invisível e sandálias aladas para voar. Perseu usou esses presentes para se aproximar de Medusa sem ser visto. Ele usou o seu escudo como um espelho para olhar para Medusa sem ser diretamente nos olhos. Em seguida, ele usou a espada para cortar a cabeça da Medusa enquanto ela dormia. Quando Perseu cortou a cabeça de Medusa, uma série de coisas foram acontecendo. Primeiro, o sangue da Medusa derramou-se no chão e misturou-se com a água. Quando o sangue de Medusa se misturou com a água, nasceu Pégaso, o primeiro cavalo com asas, que é considerado filho de Poseidon com Medusa. Além de Pégaso, Poseidon e Medusa tiveram outro filho, que é o gigante Crisaor, que foi fruto das suas relações. Segunda coisa que aconteceu quando a cabeça de Medusa foi cortada foi que o guerreiro grego Perseu viu que aquela cabeça com aqueles olhos ainda podiam transformar qualquer um em pedra. E por isso Perseu pegou a cabeça da Medusa e colocou ela dentro de uma sacola mágica para protegê-la. Em resumo, a luta de Perseu contra a Medusa foi uma batalha épica, em que o Perseu usou a inteligência e os presentes dos deuses para vencer um dos monstros mais perigosos da mitologia grega, a Medusa. Como Medusa é retratada na arte e na cultura pop. Desde a antiguidade, Medusa tem sido retratada na arte de diversas formas. Na Grécia Antiga, ela era frequentemente retratada em vasos e esculturas, com seus cabelos de serpentes e um olhar petrificador. Já na cultura pop moderna, ela aparece em filmes, séries, jogos e até mesmo em tatuagens. Michelangelo Merisi Caravaggio foi um pintor considerado o maior representante do estilo barroco. Foi mestre na arte de manipular o jogo de luz e sombra, que confere um enorme grau de complexidade à sua obra. Ele foi o responsável por essa arte que se chama Cabeça de Medusa, ou simplesmente Medusa. Michelangelo pintou duas versões da Cabeça de Medusa. A primeira versão que ele pintou foi no ano de 1596. Já a segunda versão, há relatos que ela foi pintada em 1597 ou 1598, não se sabe o certo. Como você pode ver, o que mais chama atenção nessa obra da Medusa é o seu realismo. Os olhos saltando da órbita, os dentes cortantes à amostra, a boca aberta imóvel, soltando um grito silencioso e o sangue vivo jorrando de sua cabeça. Esse retrato da cabeça de Medusa era muito usado nas armaduras e nos escudos dos guerreiros dos séculos XVI e XVII, pois na mitologia grega, Atena usava a imagem da Medusa no seu escudo, e ela é tida como a deusa da estratégia, da guerra justa e da sabedoria. Pessoal, ao longo da história da arte, a imagem da Medusa também tem sido usado como um símbolo feminino de poder e resistência. Em algumas representações, a Medusa é retratada como uma figura divina, uma deusa protetora que pode trazer boa sorte e proteção contra o mal. No geral, a imagem da Medusa na arte representa uma figura lendária e poderosa, que pode representar tanto o perigo mortal quanto a força e a proteção feminina. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você, assim como eu, gosta de mitologia grega, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal para que eu possa trazendo mais vídeos como esse. Então é isso, muito obrigado pela sua colaboração, um abraço e até o próximo vídeo.